Boa tarde, gente. Tudo bem? Para conseguir mostrar para vocês a lousa, eu tive que inverter minha câmera. Então eu não tô vendo comentário, eu não tô vendo se vocês estão me enxergando e eu não tô vendo como que vocês estão me vendo, se eu tô torta ou não. Espero que dê para entender, espero que dê para enxergar. Ignore os sons de carro, que mesmo fechando vai ficar com o som das motos. Bom, eu abri essa live agora. Por quê? Por conta desse momento que nós estamos de quarentena, eu tô recolhendo muito vídeo e material para eu poder observar. E fazendo chamada online em casas, né? Porque eu ainda escolhi ficar em casa, então eu tô focada mais nessa parte de ver os vídeos e orientação de pais. O que eu achei que pudesse ser um problema está me gerando alguns momentos muito bons, assim, para eu poder explicar de fato o que é análise do comportamento e o que é aba, né, para os pais, né, porque a gente tem o zum 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 que a gente escuta por aí, né, que eu entendo de verdade. Muitos pais disseram que fizeram aba, o filho chorava e era muito triste. Eu entendo de verdade e peço desculpas por eles, de pessoas que usaram o nome da análise do comportamento para fazer coisa inadequada ou por falta de conhecimento, não sei. Mas isso gera tudo um peso grande no nome, né? Então eu vim aqui para mostrar um pouquinho como a gente faz. Então essa live é mais destinada aos pais e aos professores, né? Mas não para analistas do comportamento, que eu não vou colocar termos e coisas exatamente como o cientista colocaria. Vou colocar de uma forma que é para ajudar os pais nesse momento. Por quê? Porque eu vou apresentar a melhor ferramenta e uma das mais importantes ferramentas da análise do comportamento, que é a base de qualquer intervenção de comportamento adequado, inadequado, e eu vou mostrar um pouquinho, tá? Eu acho assim, que vou fazer de uma forma bem lúdica para vocês entenderem. Eu só não vou conseguir tirar dúvidas e também não vou conseguir responder nada agora porque eu não tô vendo, ok? Bom, então eu apresento para vocês, tá, a tríplice contingência, que a gente chama, que é isso aqui, tá? Isso se chama analisar comportamento. Então, ABA é isso, né? Análise do comportamento aplicado. Então, eu vou analisar e vou aplicar as intervenções, que aí a ciência é mais complexa, né? Que o analista do comportamento ele aprende, mas antes ele precisa analisar esse comportamento. Então, como que a gente vai analisar? Geralmente o que acontece é a mãe chega para mim e começa a relatar: ah, acontece isso, 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 isso. Mas como eu tô nesses momentos online, eu tô pegando as coisas, né? Então tá ficando muito mais fácil, porque a criança geralmente tá junto, então a mãe tá falando comigo no celular, fazendo a transmissão ao vivo, né? E aí, do nada, o filho pega e faz alguma coisa e a mãe se comporta. E pra mim, isso vai ser muito enriquecedor. Eu não vou falar o nome das mães, claro, mas eu perguntei pra ela se podia usar um caso. Então, ó, estou te apresentando aqui a tríplice contingência, que a gente também conhece como a tabela ABC, por conta que os nomes em inglês, abreviado, fica ABC. E pra gente ficou ótimo, né? Porque ficou na sequência. Então, eu não sei se eu tô na frente, vou sentar um pouquinho. O que acontece? É assim que a gente vê, né? Antecedente, resposta e consequência. Que pode ser, né? Comportamento, problema, o que aconteceu, o que ele fez, o que estava acontecendo antes, o que aconteceu depois. Por que é importante a gente ver isso? Já vou dar o exemplo que aconteceu. Então, a mãe estava me relatando que o filho dela... só um lembrete, né? Isso aqui é importante, gente. Os pais, os professores e os analistas de comportamento, com certeza, né? Os novos terapeutas, né? Fazerem sempre. Por quê? Porque vamos supor que você vai ter que entregar para uma psicóloga na lista do comportamento. Você já pode levar isso tudo preenchido, né? Pega uma folha sulfite, risca, faz 2 cortes assim, você coloca A, B, C. Ou você coloca, né? Antecedente, resposta, comportamento. E vai preenchendo. Toda vez que ele tiver um comportamento inadequado, né? Por exemplo, ele pegou e começou a gritar com o irmão, aí você pega e anota da forma que eu vou explicar. Aí no final eu explico melhor, tá bom? Então vamos supor. Primeiro eu vou explicar como que funciona, ok? Depois eu explico. Espero que dê para eu escrever
e não derrube tudo aqui. Bom, se derrubar tudo, gente, eu fecho a live e depois eu abro ela novamente, tá? Só vou tirar isso aqui daqui. Pra evitar problemas. Porque meu áudio tá quebrado, né? Então eu uso o fone mesmo. Tá? Então eu vou dar um exemplo do que aconteceu, né? Eu tava falando com uma mãe, ela falou, olha, ele tá assistindo o vídeo com o amiguinho dele, agora, começou um... eles estão disputando pra ver quem assiste o filme no Netflix. O amiguinho escolheu um e o menino escolheu outro. E aí o nosso aluninho em questão, que é o que a gente tá olhando, observando, que é um menino com TEA, né, com o CID, de autista. E aí ele começou a chorar, começou a gritar. E aí eles começaram lá um conflito, ele gritando, o amiguinho falando que ele queria aquele desenho. E aí a mãe tava me relatando, então, eu falei, mas o que aconteceu? A gente pode pensar em fazer combinados da próxima vez, né? Eu tava conversando com ela sobre o que a gente poderia fazer. Aí ela me contou que quem comesse tudo ia assistir um filme e todos comeram. Na hora de assistir o filme, a gente não programou, né? Que isso é interessante, porque é isso que a gente vai ver. Então, essa foi a cena. Ah, não, mas peraí. Essa foi a continuação da mãe me relatando no áudio. Já foi resolvido, o amiguinho dele cedeu. Tá? Então eu vou parar a história por aí. Então vamos analisar isso aqui. Deixa eu só ver se vocês estão... Acho que é alguma coisa na cozinha. Deixa eu ver se tem alguém comentando. Quem tá assistindo, tá ouvindo? Tá conseguindo me ouvir? Aí vocês me falam se tá conseguindo ouvir. Bom, então vamos lá. A história que eu contei agora, né? Então, a gente sempre começa por aqui, tá? Então vocês façam aí a fichinha de vocês, aí vocês colocam por aqui. Comportamento, problema dele, qual que foi? Ele começou a gritar, deixa eu segurar pra não cair também. Deixa eu fazer maior. Então ele começou a gritar, chorar. Depois eu pego, tá, os detalhes, mas só isso aqui é só pra gente entender mais ou menos, tá? Gritar, chorar, né? Falar, minha vez, não sei. Vamos supor que foi isso que aconteceu, tá? Foi isso que ele fez. Aí, geralmente, o analista do comportamento coloca, né? Vamos nos ater só isso aqui, tá, gente? Mais ou menos 10 minutos, intensidade alta. Mas isso daí, a gente vai vendo mais isso depois, pra gente conseguir entender. Se você lembrar de colocar isso, ok. Mas na hora, como a gente tá começando a fazer agora, vamos começar a ver assim, né? Gritou, chorou, falou que é minha vez. O que tá acontecendo antes disso, né? Que a mãe contou. Então, eles almoçaram. E quem comesse tudo, né? Quem comesse tudo assistiria um vídeo, né? Aí, isso aí foi tudo que aconteceu antes. Comeram. Dá pra fazer várias partes, tá, gente? Só tô simplificando aqui. Comeram. Senão eu não vou conseguir fazer uma live pequenininha. Mas, né, eles foram comer. Deixa eu tirar esse mais aqui, né? Eles comeram e foram na sala escolher o filme, mas começaram a conflitar, né? Então, o que aconteceu? Isso aqui aconteceu tudo antes do comportamento. Ah, mas dá pra destrinchar? Dá. Então, eu quero mostrar pra vocês mais ou menos como que a gente faz. Teria outras coisas que a gente poderia colocar aqui, tá? Então, só pra gente entender. Isso que aconteceu antes, que a mãe falou, né? Depois que eles almoçaram, eles foram ver o filme e começaram a conflitar. Pra escolher, né? Pra escolher o filme. Aí você escreveria tudo isso. E aí ele começou a gritar, chorar, falar, minha vez, por tanto tempo. O que aconteceu depois? Né, o amigo cedeu e escolheram o filme dele, tá? Que ele escolheu.
Tá vendo? É mais ou menos assim. Aí, o que a gente faz? A gente pega vários momentos no dia e faz isso, tá? Dessa forma, super simples. Então, você pode pegar em casa uma sulfite. Espero que eu esteja aparecendo na tela. Deixa eu levantar. Vocês pegam uma sulfite e risca assim. Aí você coloca sempre aqui no cantinho. Vamos supor, a data de hoje. Eu não sei se é 9. Vou colocar 9, tá, gente? 9/10. Aí você coloca assim na sulfite lá em cima, 9/10. E vai preenchendo. Ela vai cair. E vai preenchendo na sua folha sulfite. Dessa forma, resposta inadequada que aconteceu antes, que aconteceu depois. Isso aqui, às vezes, não termina assim, né? Tem muito mais coisa que vai acontecendo. E vocês podem ir anotando. Então, o que aconteceu antes ele começar a morder, vamos supor. Vocês podem ir fazendo vários, um embaixo do outro. Depois, qualquer coisa, se vocês quiserem... eu preciso saber mais disso, tá? Vocês podem ter acesso, tem várias outras pessoas que falam sobre isso. Tem o meu curso de aba que ensina como continuar, tá? Mas vamos ater aqui. Vamos supor que essa foi a nossa análise toda. O que a gente consegue observar aqui? Só com essa, né? Então, quer dizer que quando ele grita, chora, né? Quando ele quer alguma coisa, grita, chora, as pessoas cedem. Então, a gente consegue ver o quê? O que a gente precisa mudar aqui. Então, por isso que é importante a gente analisar comportamento. Isso é análise do comportamento. É claro que eu não vou ter uma resposta de uma vez. Isso aqui é uma suposição. Isso aqui vai funcionar se vocês preencherem vários e vários dias. Por dia, acontece várias vezes isso, vai anotando. Coloca a data, explica o que aconteceu, se era de tarde, se era de manhã. Vai explicando. Dessa forma fica mais fácil. Você pode relatar tudo escrevendo? Pode. Mas isso aqui a gente precisa montar para não ter erro do que aconteceu. Então, a gente consegue supor que o que está sendo reforçado desse comportamento inadequado aqui pode ser o que acontece depois. Como que seria a intervenção nesse caso? Teria algumas, né? Mas eu vou falar agora por cima só, né? Caso alguém já tenha uma ideia, assim. A gente pode combinar antes, né? A gente pode combinar antes com ele. Fazer alguma brincadeira. Vamos ver quem que é. Ou segunda-feira sou eu, terça é você. Fazer pista visual mostrando. Fazer um jogo de dado. Quem ganhar, assiste. Ou combinar com um coleguinha antes. Olha, ele vai escolher o desenho, mas aí depois a gente combina, você escolhe o seu. Né? Então a gente pode pensar aqui. A consequência seria, aí a gente teria que treinar os pais, porque a gente não pode cortar. Se a gente para de fazer o que sempre faz, ele vai gerar comportamentos inadequados, isso aí é uma outra conversa, por isso que é importante analisar comportamento. Se ele entra em extinção de comportamento, coisas ruins podem acontecer, porque nós somos humanos, a gente fica mais nervoso. E se a gente reforça, quando ele fica mais nervoso, aí piora mais a situação. Por isso que é importante fazer isso e entrega para analista do comportamento. Né? Tem muita gente fazendo análise do comportamento aplicada. Não é só para autismo, que vocês podem ver que se a gente colocar meus comportamentos aqui, a gente consegue fazer. E é isso que a gente usa na análise do comportamento, ok? Que é nessa abordagem da psicologia. Então eu só vim aqui mais para falar isso, gente. Vocês podem fazer em casa e vocês começam a observar coisas que a gente pode ajudar na vida deles para evitar esses conflitos e para ensinar também eles a se controlarem, para ensinar também que você tem combinados antes que funciona, tá? Isso tudo, todas as consequências que pode acontecer, comportamento inadequado, como fazer, qual que é o manejo correto, o que você deveria fazer, isso também faz parte da aba, tá? Quando você contrata um serviço, é tudo isso que tem que estar junto, tá? Se vai ter referência, se não vai, se ele precisa de comunicação alternativa, se ele precisa treinar paciência, se ele precisa treinar troca de turno. Isso tudo a gente começa a analisar depois dessas coisas e de outras mais avaliações. Mas essa daqui, ó, é o carro-chefe. Então eu espero que vocês tenham gostado. Eu fiz para auxiliar algumas mães mesmo, porque eu vejo que isso aí é recorrente, assim, acontece coisinhas que se a gente não para pensar, a gente não sabe que a gente está mantendo comportamento inadequado. Tá bom? É isso. Tchau, tchau. Deixa eu dar a volta aqui e parar a live.